Tá. Vamos, eu começo tudo de novo, ler o relatório. Não vou ler o relatório, não, bora, o Não, resumo. não, a gente entra, você lê o voto já. Nayara, pode reiniciar a gravação, por gentileza? Ok, presidente. Transmissão retomada, presidente. Então, reiniciamos a gravação aqui para retomar o julgamento do processo de número de ordem 25, com a palavra do relator. Tá, então tá, presidente, voltando agora, botei o voto lá na... É o que estava no mês passado, tá, que saiu de pauta, que não deu tempo de ser julgado, e retornou nessa pauta. Mas, enfim, como eu já tinha dito no relatório, imposto de renda do exterior, tá, e tinha justificativa se a gente olhar lá no expediente decisório, a documentação apresentada pelo contribuinte não atende à legislação. Se vocês forem para a página 9 do meu voto, tá, eu já estou, inclusive, no voto, e eu peço licença para começar a partir daqui. Então tá, como visto pelo breve relato do caso, saldo negativo de RPJ de 2008, referente ao montante de imposto pago no México. Vejamos mais uma vez um demonstrativo com análise do crédito. O despacho de exauro eletrônico foi emitido em 10 de 5 de 2016. Antes disso, em 15 de 12 de 2015, o contribuinte foi intimado no bojo do dossiê eletrônico tal a apresentar a documentação relativa ao imposto de renda incidente no exterior, reconhecida pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, nos termos do artigo 395 do RI, a época vigente era o 99. O contribuinte apresentou, então, apenas 2 recibos bancários em língua estrangeira e requereu dilação de prazo. Decorridos quase 3 meses desde a apresentação dessa documentação, sem que outros documentos tivessem sido apresentados, a autoridade propôs o arquivamento do dossiê. Em sequência, foi emitido despacho de decisão eletrônica em questão. Depois de analisar a manifestação de conformidade do contribuinte, a DRJ-06 foi bastante clara e didática ao asseverar que esse processo foi anexado à cópia da legislação tributária mexicana, pela qual se presume que o contribuinte pretende comprovar a incidência do imposto de renda pago por meio do documento de arrecadação apresentado, que dispensaria o reconhecimento dos documentos pelo consulado brasileiro nos termos da 9430. Porém, tal legislação foi apresentada em língua estrangeira, desacompanhada de tradução oficial, contrariando o ordenamento jurídico brasileiro, que, em dispositivos espaços, determina que toda documentação cuja origem estrangeira, para quem fez no Brasil, deve ser necessariamente objeto de tradução juramentada. Mas essa não é a única questão a ser considerada na presente análise, e aqui vem a distinção que diferencia esse presente caso daqueles demais julgados no mês passado, para os quais, inclusive, teve sustentação oral do patrão do contribuinte. Os comprovantes apresentados identificam como responsável pelos pagamentos a empresa CIA Sherwin-Williams SA de CV, e indicam se tratar de retenção por pagamentos ao estrangeiro, mas não trazem qualquer referência quanto ao fato gerador que teria dado origem de tais retenções. Tampouco indicam o beneficiário da retenção. Portanto, são insuficientes para que se faça a necessária correlação entre os pagamentos efetuados e o alegado direito da empresa brasileira, quanto ao seu aproveitamento para a dedução do imposto de renda devido no Brasil. O contribuinte afirma que a origem do imposto pago no exterior seriam retenções sobre pagamento de juros pelo ano 2008, decorrente de empréstimo feito à empresa do grupo sediado naquele país. No entanto, não traz ao processo documentos que comprovem a celebração de contrato de empréstimo entre as empresas, o recebimento dos pagamentos efetuados para honrar a dívida e os juros incidentes. Constando a DIPJ 2009 apresentada pela interessada, vemos que as fichas 34 e 35, nas quais devem ser informadas as participações no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior, não foram preenchidas. Assim, presume-se que a relação entre as empresas brasileira e mexicana, apesar de, conforme informação na manifestação de conformidade sem pertencentes ao mesmo grupo, não se caracteriza como sendo de filiais controladas ou coligadas. Aí, na ficha 43 da declaração, consta que no ano 2008 houve recebimento de rendimentos e juros a partir do México. No entanto, não há comprovação de que tais rendimentos foram computados na apuração do lucro real. Como se verifica na ficha 9A da mesma declaração, não há valor informado na linha específica para computar a adição referente aos rendimentos auferidos no exterior, classificação adequada para os juros recebidos. E concluiu a DJ06. Os recibos bancários anexados ao processo indicam ter havido no México pagamentos por retenções por pagos ao estrangeiro, mas não apresentam qualquer informação que permita associar tais retenções à empresa brasileira, na condição de beneficiária. Não há reconhecimento do consulado brasileiro dos comprovantes de pagamento apresentados. A legislação tributária mexicana anexada ao processo não está acompanhada de tradução juramentada por tradutor oficial. Não foram apresentados documentos que confirmem a celebração de contrato de empréstimo entre a empresa brasileira e a mexicana. E os pagamentos recebidos para honrar a dívida contraída honrar a dívida contraída, não sendo possível verificar a compatibilidade entre a retenção, objeto do comprovante bancário, e o alegado recebimento de pagamento de juros recorrentes ao empréstimo. E não há comprovação de que os alegados juros recebidos do exterior teriam sido computados na apuração do lucro real, condição indispensável para que o imposto de renda pago no exterior possa
ser compensado com o devido no Brasil. Mesmo ciente de todas essas questões, o contribuinte não apresentou um único documento comprobatório sequer. Pelo contrário, reiterou um pedido genérico de retorno dos autos à DRF. Para o contribuinte, a DRJ 06 teria indicado a existência de dúvidas quanto à existência do contrato de empréstimo entre as empresas, o qual teria originado os juros objeto de retenção. E, segundo a advoga, havendo dúvidas com relação às retenções sofridas, uma alternativa que se coloca é o retorno dos autos à DRF, a fim de que seja feita a análise da documentação já apresentada pela recorrente, bem como seja autorizada a juntada de novos documentos indicados pela autoridade fiscal, com fundamento no artigo 29. Em que pese exposto, não pactuamos com esse entendimento. Ora, a instância COF foi muito clara ao estar todos os óbitos para o reconhecimento do seu direito creditório. Aliás, todos eles relacionados a matérias de prova. O contribuinte, por seu turno, ao invés de apresentar o contrato de mútuo, de comprovar o recebimento dos valores, a relação existente entre ele e a pessoa jurídica estrangeira, a tradução da legislação estrangeira e demonstrar que os juros teriam sido computados na apuração do lucro real, por exemplo, limitou-se a reiterar tudo aquilo que já havia explicado na defesa anterior, inclusive solicitando uma diligência genérica. Ora, bastaria o contribuinte apresentar a documentação mencionada pelo próprio acórdão da DRJ 06, que a controvérsia teria sido resolvida. Como muito bem peituado, e aqui eu trago aqueles questão de ônus de prova, CTN, artigo 373 do CPC, do ônus de prova, e para dizer que, dessa forma, como cumprir exclusivamente o contribuinte o ônus de provar a liquidez e certeza do seu alegado crédito, e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existe motivo para a reforma do acórdão recorrido. E aqui eu volto para negar provimento, presidente. É isso, colegas. Mais um processo aí com essa matéria de prova bem conhecida nossa aqui. Fica aberto aí para esclarecimentos e debate. Se for necessário, posso escolher os votos? Então, doutor Iagra, como vota? Com o relator. Doutor Dornelas? Com o relator. Doutor Lisandro? Com o relator. Doutor Fernando? Com o relator. Doutora Maria Carolina? Com o relator. Doutor Eduardo? Com o relator, presidente. Eu também, como sempre, nesse caso, vou acompanhar o relator também. E vou proclamar aqui o resultado do processo número 25, a qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Pessoal, a gente faz mais um ou não? Faz mais um? Então, eu vou aproveitar, Nayara, eu vou dispensar a Nayara e vou dar ciência ao público que a gravação, que a gente vai continuar daqui por diante, será realizada pela turma, na figura aí de Dr. Eduardo, que vai disponibilizar o link ao apoio. Em 5 dias, ele será disponibilizado no canal do CAF do YouTube. Nayara, pode pausar a sua gravação, por favor. Ok, presidente. Já encerrei por aqui, presidente. Então, obrigado, Nayara. Até amanhã. A gente continua daqui. Ok. Doutor Eduardo, o senhor está gravando, né? Sim, presidente. Então, vamos pegar a carona aqui na gravação de doutor Eduardo. Como o dia hoje aí foi um dia conturbado aí por questões de conexão, etc., a gente vai passar um pouquinho aqui da hora e vamos apregoar o processo de número de ordem 26, o 16.327.000.934/2010-89, recorrente já teve aqui hoje, fazendo sustentação oral, que não foi o caso desse processo, é o Banco Citibank S.A., interessado em Fazenda Nacional, uma vez mais com a relatoria de doutora Maria Carolina, que tem a palavra. Obrigada, presidente. Está aí na pasta o meu relatório e voto. Trata-se de despacho decisório manual, que revisou de ofício o despacho decisório eletrônico anteriormente proferido, re-ratificando-o para homologar parcialmente as compensações de crédito de saldo negativo de RPJ, apurado no ano calendário de 2004, no montante de 32 milhões, com débitos de contribuição ao PIS e de COFINS. O despacho decisório eletrônico, objeto do processo administrativo de final de 2010-78, apensado aos presentes autos. Naquela oportunidade, não foi considerada no despacho decisório parte das declarações de compensação transmitidas pelo contribuinte, o que ensejou a sua revisão dos presentes autos. Nos presentes autos, apesar de reconhecer o crédito saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário de 2004, no valor de 32 milhões,
A autoridade fiscal refez os cálculos das compensações declaradas por meio do sistema de apoio operacional e concluiu que o crédito detido pelo contribuinte não seria suficiente para homologar a totalidade das compensações transmitidas. Intimado, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, sustentando em síntese que, com relação aos débitos de contribuição ao PIS e COFINS referentes ao período de junho, agosto, outubro e dezembro de 2005, foi informado na DECOMP valor de débito maior do que o efetivamente devido, conforme a informação contida na DACOM do período, de forma que os PER-DECOMPs deveriam ter sido cancelados ou retificados. 2. A informação em DECOMP de débitos em valor maior do que os efetivamente devidos decorreu de alterações na base de cálculo das referidas contribuições. 3. Foi autuada para exigência de contribuição ao PIS e COFINS no período, e a base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal é a mesma daquela informada na DECOMP do período. 4. Em razão do princípio da verdade material, os erros formais no preenchimento dos PER-DECOMPs não maculam o direito creditório. Ao final, requereu o cancelamento da PER-DECOMPs, cujos débitos não existem, e a homologação das demais PER-DECOMPs. Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade. Intimado, o recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Relatório. O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Mérito. A controvérsia nos presentes autos reside na possibilidade de o contribuinte buscar o cancelamento de declarações de compensação no curso do processo administrativo que analisa sua regularidade, em razão da inexistência dos débitos compensados, ou da sua existência em valor menor do que o declarado no PER-DECOMP, de forma que o crédito indevidamente compensado com tais débitos seja restabelecido, hipótese na qual será suficiente para homologação da integralidade das declarações de compensação supostamente remanescentes. O recorrente alega que, em razão do princípio da verdade material, os erros formais de preenchimento dos PER-DECOMPs não maculam seu direito creditório. Cumpre ressaltar, entretanto, que não se trata de simples erros de preenchimento, mas sim de transmissão de declarações de compensação para extinguir débitos que supostamente não existiam, ou eram menores do que o informado. Ademais, embora o contribuinte possa comprovar a rigidez e certeza do seu direito creditório, apesar de informações errôneas contidas em suas declarações, as provas apresentadas devem ser inegavelmente robustas para afastar a presunção de veracidade dos dados anteriormente informados. No presente caso, para corroborar a inexistência dos débitos compensados ou seu valor menor do que o declarado nos PER-DECOMPs, o recorrente apresentou o DACOM retificadora, transmitidas em 26 de 10 de 2009, do processo administrativo final 2010, folhas 68 do processo administrativo 2010-78. Planilha contendo as bases de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS, balancetes e autos de infração lavrados nos autos de outro processo administrativo para exigência de contribuição ao PIS e COFINS do período. Ao analisar as provas acostadas aos autos, em conjunto com as informações disponíveis em seus sistemas, entretanto, concluiu a DRJ que o recorrente possui DCTF ativa para os meses de junho, agosto e outubro de 2005, nas quais os débitos de contribuição ao PIS e COFINS, que a recorrente afirma não existir, foram quitados por compensação. Confira-se. Item 21 da decisão da DRJ. Apesar de não ser competência dessa instância administrativa decidir sobre a retificação e cancelamento de DECOMP, cabe citar que o contribuinte foi fiscalizado após a apresentação das DECOMPs, ora em análise, e os débitos de PIS e COFINS que o interessado afirma serem devidos, referente aos meses de junho, agosto e outubro de 2005, foram informados em DCTF e constam quitados pelas DECOMPs, que na manifestação de conformidade o interessado deseja que sejam desconsideradas. Ademais, através do termo de verificação fiscal, parte integrante do auto de infração, nota-se que o auditor, ao apurar as diferenças de PIS e COFINS que lançou, considerou as DCTFs, assim como os balancetes do contribuinte, como é normal no procedimento de auditoria fiscal. Portanto, ainda que fosse possível o cancelamento de declarações de compensação pela presente via, o recorrente não juntou aos autos provas suficientes de que os débitos de contribuição ao PIS e COFINS, relativos aos meses de junho, agosto, outubro e dezembro de 2005, não existiam ou eram menores do que o declarado em PER-DECOMP. Em razão disso, deve ser mantida a decisão que homologou parcialmente as compensações de crédito de saldo negativo de RPJ, apurado no ano calendário de 2004, com débitos de contribuição ao PIS e de COFINS. Diante do exposto, nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente.
está aí, se tornou um processo relativamente tranquilo, fica aberto aí para debates e esclarecimentos. Podemos votar, presidente, acho. Podemos. Doutor Iago, como voto? Com a relatora. Doutor Dornelas? Com o relator. Doutor Lisandro? Com o relator, presidente. Doutor Marcelo? Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Fernando? É, relator. Doutora Maria Carolina, relatora. Doutor Eduardo? Acompanho a relatora, presidente. Como não poder deixar de ser, também acompanho. Então, o processo de número de ordem que a gente passou do Citibank, fica o resultado dele proclamado como acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Então, fizemos o 27, o 28, também passamos por ele. Agora seria o próximo aqui, doutor Lisandro, o número 29 aqui da BP. Ele é tranquilo? Ele é custoso? Ele é rápido, presidente. É rápido? 10, 15 minutos. Então vamos apregoá-lo, então. O processo de número de ordem 29 é 10.580.729.087/2015/88, recorrente à BP Indústria, Serviços, Comércio de Brins e Presentes Limitada, interessado Fazenda Nacional, de relatoria de doutor Lisandro, que tem a palavra. Trata o presente processo de recurso voluntário contra acórdão da DRJ, que confirmou o crédito de 269 mil tributos decorrentes, acrescida de multa de ofício. Multa de ofício agravada de 112,5% relacionada ao ano calendário 2011. O lançamento se refere a fatos ocorridos ao longo do ano calendário 2011, período em que a contribuinte era optante pelo Simples Nacional. Tendo sido a contribuinte excluída do regime simplificado, matéria que compõe o objeto do processo tal, apensado a este processo, o imposto foi calculado segundo as regras do lucro arbitrado, depois de ter lhe sido dado a oportunidade de optar pelo lucro presumido, lucro real trimestral ou lucro real anual. Em termos de verificação, a autoridade esclarece que o lançamento decorre de constatação que o contribuinte teria omitido receitas do período fiscalizado à base do lançamento do artigo 42 da 9.430, relativamente à omissão de receitas, e o artigo 44 da mesma lei em relação à exigência da multa de ofício agravada. A contribuinte foi intimada em 3 diferentes oportunidades a apresentar extratos. Em razão da falta de atendimento, as autoridades obteve o RMF, de posse dos extratos, elaborou uma relação de registros bancários, intimou o contribuinte, esclarecer a origem dessas transações mediante documentação hábil e idônea. No termo número 4, a autoridade cientifica o contribuinte acerca da exclusão, motivada pela falta de escrituração do livro caixa, oferece a oportunidade do contribuinte de optar pelo lucro presumido, real ou lucro real anual, e reitera a intimação para que esclareça a origem dos depósitos. Em razão da falta de atendimento, a intimação acima referida, a autoridade considerou os depósitos listados como de origem não comprovada. No auto de infração, matéria tributável encontra-se indiscriminada, omissão de receita, depósitos bancários, falta de atendimento da intimação, o imposto foi apurado segundo a regra do lucro arbitrado. E artigo 42 também, né, a base de cálculo foi depósitos bancários. Intimado a apresentar livre diário, LALU, etc., omitiu-se, e não restou outra alternativa aí, senão o arbitramento. A multa foi agravada no sentido de não atendimento, o artigo 44, no parágrafo 2º. E resignada, a contribuinte apresentou impugnação em que alega ele alega a desproporcionalidade da autuação, inconstitucionalidade do artigo 42 da 9.430,
inexigibilidade do título judicial fundado em norma declarada inconstitucional. Aqui ele está se referindo também ao artigo 42, 9.430, ele traz um arrazoado em relação a isso, mas, em resumo, é isso, né? Pede-se que seja suspenso o andamento do processo por respeito à segurança jurídica, até que seja julgado o artigo 42 da 9.430. Enfim, aqui no inciso 3, item 3, ele requer seja adentrado ao mérito da presente constatada a incidência de multas de juros superiores aos realmente devidos, ou seja, ele está alegando a desproporção dos juros, por não trazer a realidade dos fatos com inadequação dos valores cobrados na outra infração supermencionado, em total juízo de certeza de o tema em tela está aí na repercussão geral, também alegando inconstitucionalidade, pede a suspensão no julgamento desses processos, até que o Supremo se pronuncie sobre as questões constitucionais. A DRJ julgou improcedente a impugnação, afirmando esses itens de direito que ele trouxe, ou seja, a desproporção da multa e inconstitucionalidade do artigo 42. Cientificada, apresentou recurso voluntário em 25/9, né, de 2017. Ele aduz que as multas violam a Constituição, isso ele já tinha trazido à primeira instância. Ele diz que em 2011 ela era optante do Simples, tendo sido excluída, processo esse que não foi dado conhecimento à contribuinte, ele traz essa alegação. Isso não foi uma alegação que ele não trouxe à DRJ, mas como uma questão preliminar de conhecimento, eu acabei respondendo a esse apelo, né? Alega também ser ilegal a apuração de perseguido imposto por quanto realizado pela modalidade do lucro arbitrado. Aí ele traz uma questão nova aqui que ele não tinha trazido na DRJ. E também que os juros devem ser calculados à base de 1%, também não trouxe essa questão para a DRJ. O recurso é tempestivo, tá? Eu tinha colocado um parágrafo de que ele seria intempestivo, mas ele é tempestivo, o potente dele conheço, pode ver aqui no parágrafo que eu coloquei, que foi cientificado dia 29/8 e apresentou dia 25/9 de 2017. Data presente em processo de recurso voluntário, como falei, depósito bancário. No processo conexo, pensado a esse, apresentou a manifestação de conformidade, qual foi julgada pelo acordo tal, não houve recurso voluntário. Desta forma, não se confirma a acusação do recorrente desses autos de que o processo conexo inexiste e que não foi dado conhecimento. Então, como eu falei, eu rebati isso aqui por ser uma questão preliminar de nulidade absoluta. No que se refere ao apelo da recorrente de que as leis que impõem as multas nos patamares calculados são inconstitucionais, afirmando que as cobranças das multas violam a Constituição, tem razão de decisão recorrida, com certeza que as normas que fundamentam o presente processo não foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo, e que o CARF também não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade. Quanto à afirmação de que seria ilegal a apuração do imposto de renda por quanto realizado pela modalidade do lucro arbitrado, vedado pela legislação do Simples, resta precluso o direito da recorrente para trazer a esta CARF matéria não levada à primeira instância. Esse vencido destaca como relatado de que ele foi intimado, ele foi excluído, depois foi intimado para se manifestar em relação a qual regime ele gostaria de se enquadrar e ele não respondeu. Também não tinha escrituração, então não tinha outra alternativa senão lucro arbitrado. Também não levou essa matéria dos juros de 1% à primeira instância, também voto por não conhecer, mas se vencido é uma questão legal, artigo 46 do Código Civil, 61 do CTN, a forma de apuração dos juros, matéria súmula 4 do CARF. Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente, apreciando as matérias levadas à primeira instância e negar provimento ao recurso. Esse é o voto, presidente. Então, colega, fica aberto aí para esclarecimentos e debate.
se forem necessários. Doutor Fernando, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Eu queria perguntar ao relator se eu não encontrei no processo apenso que trata da exclusão do simples a ciência, a prova da ciência do acordo da manifestação de conformidade. E também essa prova não está no processo do lançamento de ofício. Eu sei que o senhor disse que ele não recorreu, mas eu tenho alguma dúvida se ele foi notificado dessa decisão. O AR que consta nesse lançamento de ofício... Eu vou só abrir o processo aqui, que esse processo ela tem algum tempo, só abrir o e-processo, porque o meu já tinha vencido aqui o acesso. Mas já te respondo isso aí, estou acessando aqui o e-processo. Apesar dos acordos da manifestação de conformidade e impugnação serem sequenciais na sua numeração, que sugere que foram julgados na mesma sessão, aliás, foram, na mesma data aqui, né? O AR faz referência apenas ao acordo de impugnação. O AR que está no processo de exigência de ofício. O que a gente está julgando, você está vendo o AR... AR... está julgando, mas já no processo da exclusão do simples, não há AR algum. Se pelo menos esse acordo de impugnação tivesse sido referido no AR que está no lançamento de ofício, está tranquilo, né, em relação à prova da ciência. Esse acordo de manifestação de conformidade, que ele alega que não recebeu, que desconhece. Então, é só essa minha dúvida que eu levanto aí para a gente dar uma... Lisandro, assim, eu acho que o que seria o caso, para ser bem sincero, tá? Eu estou olhando aqui, olhando tanto a impugnação como o recurso voluntário do contribuinte, eu acho que não tem o que a gente analisar aqui, não, para ser bem sincero. Porque se você pegar a impugnação, a única coisa que o contribuinte vem é dizer que a lei aplicada que foi declarada inconstitucional e a interpretação dada pela fiscalização é incompatível com a Constituição Federal. É só argumento genérico.
É verdade, se aquela ali é, se aquela, se essa é a transcrição da impugnação integral que você faz no relatório ali, Lisandro. Não, o cara não fala nada, o cara cita. Não, qualquer outro argumento que ele traga no recurso é precluído. Ele fala. Sério, vocês viram a impugnação? Você olhar assim, juro. Não, eu li agora que tu falou aqui, Não, tá? não Essa tem. que tá transcrita. Não, Essa tá, tá tem sete transcrita aqui, né? folhas. É, Ah, tem, tá transcrita no. tá transcrita no relatório. O recurso tem três. O recurso ele ainda traz uns argumentos de direito e tal, que aí o Lisandro fala. Mas assim, se você olhar a impugnação, não tem o que se. Assim, eu juro, eu não. Se eu pagar essa impugnação, eu não sabia o que fazer. Inexigibilidade de título judicial fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo. Inexigibilidade do título, né? Diz que o julgamento não pode prosseguir porque está aguardando. Não, deve ter sido aquele interregno que o Supremo, em 2011, se não me engano, o Supremo considerou inconstitucional, das bancárias. Talvez ele tenha. Deixa eu ver Eu se. acho que não Deixa eu tem. ver se. Eu não. E a data Mas aqui. eu acho que é com a multa. Ó. No início de 2020, o Supremo selecionou um processo de empresa de engenharia que contasta o pagamento de uma multa de 20% do ICMS. Ó, no Supremo há casos a serem julgados sobre multa confiscatória relativa a tributo federal, por isso pede que seja sustentado o julgamento até que o Supremo decida o valor de multa. O ministro diz que é inconstitucional a multa de 25% cobrada pelo Estado de Goiás. Valor mínimo para multa. Assim, ó, de forma bem objetiva, eu não abri aqui o processo, mas olhando aqui as razões de recurso que você traz aqui, esses 4 itens, né? Os 4 itens não estão na impugnação. Né? Aí tem que não conhecer. Realmente, o contribuinte ele é bem genérico nas suas alegações. E ele traz algumas questões que ele não levou à primeira instância. Ele não levou nada à primeira instância. E eu não estou conhecendo. Essa aí que o Fernando se referiu, eu acabei conhecendo, apesar de ele não foi levado à primeira instância. Que ele diz o seguinte: olha, ele não tomou conhecimento do processo de exclusão. Eu digo, não, ele tomou conhecimento do processo de exclusão, porque tem lá uma intimação para se ele manifestar. Ele apresentou manifestação de conformidade, etc. Eu poderia não conhecer disso, tá? Mas eu preferi conhecer porque o processo está apenso. O que o Fernando está dizendo é o seguinte: ó, não tem intimação lá do acórdão, mas não foi isso que ele falou. Ele não falou que ele não tomou conhecimento do acórdão. E ele falou que ele não tomou conhecimento de processo nenhum de exclusão. Isso não é fato. É um fato fácil de provar. Entendeu? Então, o que eu estou refutando é isso. Ele tomou conhecimento do processo, existiu, ele veio ao processo. Agora, existe esse detalhe naquele processo, mas isso ele não se referiu. Agora, ele não se referiu a isso, eu não vou conhecer isso de ofício. Até porque isso foi uma matéria que ele não levou na primeira instância. Né? Ele não levou a essa parte da exclusão na primeira instância. Ele falou sobre inconstitucionalidade do artigo 42, etc, etc. Na segunda instância, que ele vem dizer que não tomou conhecimento do processo de exclusão. Aí, quando há uma questão preliminar, que eu achei que deveria dar essa resposta. Só que ele não diz, olha, não tomei conhecimento do acórdão. Não foi isso que ele falou. Ele falou que ele não tomou conhecimento nenhum sobre o processo. O processo ele tomou, tanto é que ele impugnou, apresentou manifestação de conformidade, etc. Então, eu continuo com o meu voto do jeito que está, mas eu concordo com o Fernando que tem esse detalhe. Eu deveria... deveria não, né? Mas ele poderia, né, alegar isso. Olha, eu lá naquele processo, eu não recorri porque eu não fui intimado. Não sei se foi, talvez uma diligência, isso poderia ser resolvido lá, né, mas não aqui. Né? Então, eu continuo mantendo assim, viu, Fernando? Eu percebi realmente isso, esse AR aí eu não encontrei, não. Mas ele não se refere ao acordo, não. Ele se refere aí, ó, com efeito, processo esse que não foi dado ao conhecimento da contribuinte. Ele fala sobre o processo inteiro, que ele foi excluído sem a menor chance de conhecimento e de defesa, o que não é verdade, que dá fácil para ver aí no processo apensado. Então, eu mantenho o meu voto aí do jeito que está. Também, no começo, eu fiquei um pouco preocupado também com o que o Fernando suscitou aí, mas conforme alertou o Marcelo também, é que, na verdade, na primeira instância, ele não levou nada também. Nem na primeira, nem na segunda.
Ou na primeira, a exclusão do simples. É assim, se vocês olharem por impugnação, juro, não tem, acho que não tem nenhum. Não, a impugnação está transcrita integralmente aqui no Tá, relatório do juizado. não tem nada. Eu voto por não conhecer o recurso. Posso escolher os votos, colegas? Por mim, pode. Então, escolhendo os votos. Doutor Iago, como seu voto? Eu vou divergir, eu voto por não conhecer, por preclusão, a matéria não se instaurou litígio sobre essas matérias. Então, doutor Iago, abre a divergência aí para não conhecer o recurso como um todo. Doutor Dornelas? As matérias não são litigiosas, ou é um argumento novo que ele trouxe? Não, olha ali, a impugnação está transcrita no relatório. Não, Dornelas, ele não se insurgiu contra absolutamente nada. Assim, ele está discutindo em recurso voluntário, pelo que eu entendi, exclusão do simples e juros, né? Se você olhar a impugnação dele, ele não tem nada de simples e não tem nada de juros. Eu sou muito reticente na coisa. Bem, eu vou ficando com o relator, presidente. Voto com o relator. Doutor Lisandro foi o relator. Doutor Marcelo? Eu acompanho a divergência, presidente. Assim, que é engraçado porque, na verdade, não é bem a divergência, né? Porque o Lisandro diz, eu não conheço. Aí depois ele vem e se manifesta. Não sei se é conclusão ou sei lá, mas enfim, eu acho que é não conhecimento, tá? Do recurso. Doutor Fernando? Eu tenho uma certa preocupação com situações desse tipo, porque o que a gente está julgando aqui é uma decorrência da exclusão do simples. Deveria estar invertida a ordem aqui dos processos, quem é principal e quem é apêndice. Não é incomum, quando a unidade preparadora recebe o processo para dar ciência de acordo, que se esquece da ciência do acordo que está no apêndice. Não é incomum, isso acontece com certa frequência. Isso normalmente demanda um saneamento, inclusive. Um espaço de saneamento para a ciência do acordo no processo apêndice, reabrir prazo, caso de fato não tenha sido intimada da decisão recorrida, porque pode ser que tenha sido intimada, a gente não tem essa informação no processo. Mas eu tenho certa preocupação com a regularidade do processo em si, né? Porque julgar um processo decorrente sem se ter certeza de uma providência que deveria ter sido tomada no processo principal, digo, o apenso aqui nesse caso, né, que é a exclusão do simples, isso demandaria uma providência prévia para fim de saneamento. Independente de o recurso nessa impugnação ser inepto ou não. Isso seria julgado depois. Mas, enfim, eu tenho essa preocupação, então a minha orientação é para converter o julgamento em diligência, para encaminhar o processo à unidade de origem, para se certificar da ciência ou da não ciência do acordo de manifestação de conformidade. E não se confirmando a ciência do acordo de manifestação de conformidade, reabrir prazo contribuinte para apresentar recurso voluntário no processo apenas. Então, doutor Fernando, voto por conversão do julgamento em diligência. Doutora Maria Carolina, como voto? Eu voto com a divergência. Isso é questão de ordem, presidente. Eu acho que abrir uma proposta, a gente tem que votar ela, não? Proposta de diligência. Até perguntar à doutora Maria Carolina, qual divergência? Por não conhecer ou por providenciar a diligência? Por não conhecer. Mas então, doutor Dornelas alegou como uma questão de ordem essa conversão do julgamento em... Deixa eu só tirar uma dúvida. Isso, porque a gente está sempre há um certo preciosismo aqui. Enfim, é a questão só de você se apegar a critérios, né? Se existe uma proposta de diligência, a gente tem que, antes de ingressar ao mérito, que é negar o dar provimento, julgá-lo, né? Se tem o conselheiro Fernando, aí está a minha questão de ordem, está apresentando uma proposta de diligência, cabe ao relator saber se ele concorda com isso, e daí em diante a gente
a Não, gente... só uma dúvida prévia, e aqui acho que vocês podem me Opa. auxiliar. O processo está anexo, né? Esse processo está anexo a isso. A gente julga o processo principal e o anexo, ou só o principal, o anexo está meio que como auxílio probatório? O anexo não está em pauta, viu? Era o que eu ia dizer, porque assim, se a gente. A gente não tem como mandar uma diligência do Era anexo. o que, Não tá não em faz. pauta. Tá só Eu como acho bem interessante essa ideia da proposta, mas para mim não faz o menor sentido. Se Mas a assim, gente não só julga uma o anexo, tá? questão, Se a gente julga o anexo, só uma dúvida, Lisandro. O processo de exclusão do Simples, ele foi minutado, ele foi distribuído para ti e foi indicado para a pauta? Não, ele não está distribuído. Não está distribuído. Não há recurso voluntário nele. Por isso, ele se nem quer. chegou para a gente, entendeu? Ele Então, não há recurso trânsito voluntário. julgado. Trânsito julgado ele. Trânsito é julgado. Trânsito é julgado. Então, é uma decisão Não, definitiva, não tem como fazer diligência nesse. Falta a prova da ciência, é esse o ponto. Falta a prova da ciência do acordo. Se ele não mas for olha certificado, só. não tem como. Mas aí a gente vai declarar nulidade em um processo administrativo, em outro processo administrativo. Não dá. Não faz, não tem como. Não, que prejudica a análise desse recurso voluntário que a gente está analisando, porque há uma questão prejudicial, um processo apenso, é só essa questão. Não, mas ele não é apenso, né? Está apenso. Não, ele está apenso, mas Tá ele, O simples é apenso. a gente julga o apenso ou o apenso está aí por estar apenso para fins probatórios? Porque assim, olhando pelo Tá contrato, é um penso por processo. proveniência. Esse processo está desde 2016, ele foi encerrado, entendeu? Então, assim, o processo tem pelo menos, Processo sei lá, 7 independente. anos. Não sei nem se existe ainda isso aí, não. Bom, as providências que eu adotaria em casos assim seria, em triagem, verificar essa inconsistência e devolver o processo para a unidade para sanar. Mas, enfim, isso seria o que eu teria feito. É claro que isso pode passar batido, enfim, estamos livres desse tipo de situação. Eu concordo, Fernando, eu entendi, bem salutar. Isso aqui é uma decorrência da exclusão. É uma decorrência da exclusão. A exclusão está definitivamente resolvida no âmbito administrativo? Eu não sei, porque eu não tenho prova da ciência do acordo de manifestação de conformidade. É só esse. Fernando tá puro, Eu Fernando. entendo a preocupação do Fernando, só que quando ele foi intimado desse processo, ele deveria ter diligenciado no outro processo, coisa que ele não fez. Então, a alegação que ele faz aqui não é nem de que ele não foi intimado do acordo lá, é de que ele não tomou conhecimento de nenhum processo de exclusão. Agora, quanto ao fato de não haver naquele processo um AR, pode ser que ele existe, não foi anexado, ou pode ser que ele não tenha sido intimado, ele deveria ter tomado uma providência lá. E não Mas ele apresentou manifestação de conformidade contra a exclusão lá? manifestação, sim. Então, Ele tinha não procede ciência a que alegação aquele dele. processo estava em curso, ele tinha ciência. Tem Eu- manifestação de conformidade, por isso o processo está apenas, acho que por uma questão que ele é prejudicial e para a instrução também, nossa, aqui, para conhecer o que aconteceu lá, né? Concordo com o Fernando que isso é importante. Agora, só acho que ele perdeu esse direito lá quando ele não diligenciou naquele processo. Eu compreendo a preocupação do Fernando, sabe, de fato, esse processo aqui é decorrente. Né? Mas, assim, cada processo tem o seu ritmo, né? Entendeu? Assim, se ele foi cientificado, ele apresentou manifestação, então ele tem ciência do processo. E quando esse processo chega aqui, quando ele apresenta o recurso aqui, se tem algum vício no processo, ele teria que ter alegado, né? Assim, não, a gente está se antecipando a algo que sequer foi alegado e que seria uma providência ser tomada no outro processo. Aquele outro processo, assim, ele está definitivo na esfera administrativa, né? Porque ninguém está alegando aqui que se não tem o comprovante do AR e tal. Ok, mas cadê quem é que está alegando isso? Então, assim... Poderia ter dito, né? Aquele processo não encerrou, ou aquele processo não tem decisão. Não tem Ele nada, diz, ora, entendeu? Assim, não existe processo de exclusão, quando na verdade existe. Então, assim, essa coisa assim, de saneamento transverso do processo, assim, mesmo que eu recebesse esse processo dessa forma, assim, se está definitivo outro, eu não mandaria para saneamento. Eu não vejo necessidade desse processo que está apto para julgamento, que estava distribuído para julgamento,
ser objeto de saneamento, assim, eu penso um pouquinho diferente. E só uma coisa também que transparece aí, Agro, é que é mais uma negativa geral dele, porque ele falou, isso é inconstitucional, não incide juro, também não tem processo de exclusão do simples, é mais uma negativa geral que é o modo pelo qual ele se comportou no processo todo. Esse fato é determinante, sabe? Eu acho, ele dizer que não tem processo de exclusão e ele entrou com uma manifestação no outro processo lá e teve a manifestação julgada improcedente. Enfim, eu mantenho eu gosto de divergência aí para não conhecer, né, as matérias que ele traz em recurso. Não guardo relação nenhuma com a impugnação. Então, queremos o voto até doutora Maria Carolina. Doutor Eduardo, como vota? Eu acompanho a divergência, presidente, para não conhecer. Eu também não conheço o recurso, por essa negativa geral do contribuinte aí em todas as alegações dele. Então, eu vou proclamar o resultado do processo número... Presidente? Pois não. Presidente, eu não conheci do recurso também. Só que eu conheci de uma questão, me pareceu ser uma questão de direito, que é essa questão do conhecimento quanto ao outro processo. É sobre essa questão que há divergência, é isso? Eu vou ser vencido, na verdade, nessa questão. Eu posso mudar o voto e não conhecer também. Porque eu estou vendo aqui, você está dizendo que o recurso é intempestivo ainda. Não. Isso aí está errado. Isso aí está sobrando. Eu não conheci em relação aos juros, eu não conheci em relação ao arbitramento. Isso. Mas eu conheci em relação a essa questão aí. Mas eu posso também não conhecer em relação a essa questão se os colegas acharem que isso é o suficiente para seguir o meu voto. Você está entendendo? Porque eu também achei que ele trouxe muitas questões, tanto de forma genérica, todas as questões ele colocou de forma genérica, inclusive esta é uma questão de forma genérica, ele não diz que ele não viu a AR, ele diz que não tem processo nenhum. E eu não conheci eles em duas das matérias, mas tranquilamente, eu mudo meu voto, presidente. Não sei se isso vai ser suficiente para os colegas que não conheceram do recurso, apesar de que não conhecer também completamente, eu acho que não dá, porque ele alegou inconstitucionalidade na impugnação e no recurso voluntário. Então, não conhecer tudo, eu não sei se é o caso. Mas veja, ele alegou inconstitucionalidade, salvo engano, na impugnação, Lisandro, da multa. Sim. E no recurso voluntário ele também questiona a multa? Também no recurso. No recurso também. Então, acho que é só essa questão da multa. Aí, que é a súmula 2, né, que você aplicou. Isso. Mas, assim, inclusive, eu apliquei a súmula. Isso, apliquei a súmula. Na impugnação, ele questiona a ilegalidade das multas, não? A constitucionalidade, ele fala. Mas ele faz a matéria da discussão, né? A única coisa que ele fala em impugnação é da multa. Ele fala, ora, tem recurso do Supremo para analisar a multa de 25%, mas ele está questionando, e ele confunde, ele pega aqueles julgamentos antigos que tinham analisando constitucionalidade, o limite da multa moratória, que depois foi fixado em 20%, e bota na impugnação, ele fala, o Supremo está decidindo se pode ser 20% o limite. Então a matéria foi impugnada, né? A multa. Mas veja, a multa de mora, que aqui a gente não está falando de multa de mora, para você ver que, assim, se você olhar, também não faz o menor sentido, porque na impugnação, olha a impugnação, botei no grupo, ele traz 3 julgados dizendo que o Supremo está para analisar a constitucionalidade da multa no percentual de 25% de ICMS, salvo engano, do Paraná, sei lá. Aqui não tem nem multa de mora, tá? A questão é a seguinte, os juros, ele está... não é os juros, é a multa, né? Porque é o seguinte, ó, essa questão que o Fernando levantou está ligada à primeira questão. Está dizendo aqui que não houve recurso voluntário a essa decisão. Parece, né? Então, assim, vocês não estão conhecendo isso aqui, é isso também? Ele não fala isso na impugnação. Na impugnação ele fala de uma coisa. Não. Limite de multa. Aí vem no recurso e ele fala de mais 3 coisas. Sim, tem limite da multa, exclusão do simples e juros. Juros e simples ele não falou na impugnação. Olha, ver processo essa hora, processo desse jeito aqui é complicado. Não, calma, acho que a gente está chegando bem. Só um pouquinho. Essa questão aqui, como vocês falaram previamente a mim, é prejudicial a discussão aqui. Ela é a própria exclusão, né? Então, ele alegou aqui uma matéria, então ele está dentro do bojo da discussão aqui.
Vejo Não, como mas ele não falou isso em impugnação, Concordo com o Dornelas. Dornelas, concordo com o Dornelas. Acho que não conhecer nada, acho que também não dá, não. Ele Não, fala é isso que Olha, eu ia... Marcelo, nós estamos julgando a impugnação, Marcelo. Então, assim, ó, a partir do momento que a DRJ ingressa na discussão, né, fala sobre a discussão, para mim precluir essa questão a matéria está em discussão. Se ele não alegou a matéria, a DRJ alegou, começou a discutir a matéria, para mim a discussão está discutível. Ele pode recorrer à decisão da DRJ, senão está cessando o direito dele. Se a DRJ entrou nessa prejudicial aqui, ele entrou com recurso, acho que está Mas a DRJ não entrou. A DRJ pega o voto da DRJ. A DRJ não entrou, Dornelas. O voto da DRJ tem 2 páginas. Olha, Marcelo, mas o fato não é da DRJ ter entrado, não. Assim, eu acho que a gente, nesse caso aqui, ó, embora ele fale outra coisa que não é a multa, mas tem a palavra multa ali, sabe? E ele faz uma transcrição de uma ementa, também não tem nada a ver, mas que é referente à multa. Então, assim, eu vou retificar minha posição. É a única coisa, então. Sim, é a única coisa. Isso, é a única coisa. E aí, então, assim, presidente, eu vou retificar minha posição para conhecer só em relação à multa, tá? E por negar provimento. Porque a multa, ela tá lá, tá mal construído, mas Você pelo menos... o voto da DRJ, Dornelas, não tem nada de simples. Vai ficar meu voto, viu, Iágaro? Exatamente assim, eu vou tirar aquela discussão lá de... Pronto, então o relator está concordando. Só conhece em relação à multa e nega provimento. Conhecendo pela sua multa e ponto, né? Então tá unânime, presidente. A não ser que o Fernando tenha alguma consideração a respeito. Eu concordo com o que o Iago falou. A matéria está, embora mal discutida, mas está discutida, então não pode reconhecer de nada, né? Ok. Fernando, acompanha o diverge. Tem sido na proposta de conversão de diligência, eu acompanho o relator. Não, presidente, acho que é isso o resultado mesmo. Então, a gente vai conhecer, por unanimidade, a gente vai conhecer parcialmente o recurso, né? Na verdade, assim, a proposta de diligência foi negada por maioria, né? E ingressando do mérito, unanimidade. O Fernando acompanha, vencida a proposta de diligência, acompanha o relator. É isso aí, Dornelas. Então, acordo membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de diligência formulada pelo conselheiro Fernando. Maioria de votos em rejeitar a proposta de diligência formulada por Fernando. Então, e aí? No mérito, por unanimidade de votos, conhecer pessoalmente o recurso e, na parte conhecida, negar provimento. Então, por unanimidade de votos, e conhecer parcialmente o recurso, aí, acompanhando o Lisandro, não conhecendo quanto ao arbitramento e a incidência de juros, né? Conhecer em relação à multa. Oi? Conhecer parcialmente só em relação à multa, né? Conhecer em relação à multa, é melhor falar só o que foi conhecido, né? Parcialmente o recurso em relação à multa e, no mérito, em negar provimento nos termos do voto do relator. Só uma dúvida aí, aprendizado aí. Essa negativa de proposta de diligência, ela é antes do conhecimento ou é entre o conhecimento e o mérito? Eu acho que é antes, né? Antes, né? Seria antes. Para prejudicaria aqui, né? Senão a gente mandaria para diligência. Depois. Então, assim, sem conhecer o recurso, eu já mando para diligência, é isso? É provisório o reconhecimento do recurso que a gente defere. Conhecimento de diligência. É provisório, né? A gente pode não conhecê-lo na volta também, né? É isso mesmo. Já vai acontecer um caso assim. Presidente, proclamou? Está proclamado, acordo de membros do colegiado por maioria de votos em rejeitar a proposta de diligência formulada pelo conselheiro Fernando. Acordo por unanimidade de votos e conhecer parcialmente o recurso em relação à multa e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Só a sugestão que não acolher a proposta de diligência formulada vencido o conselheiro Fernando que acolhia, ou que propôs, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, essa é a geração, mas isso a gente resolve depois. Presidente,
para fechar com chave de ouro a tarde de hoje, eu tenho mais um processo. Se vocês quiserem, eu juro que não demora 3 minutos. É esse 30 aqui? O próximo? É o 30. Quanto tempo o senhor disse que demora? 30 minutos? 3 minutos. 3 minutos. Então já vai ficar pegoado aqui o processo de número de ordem 30, 10.680, 014.520, barra 2002-11, recorrente à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, interessado em Fazenda Nacional, de relatoria do Dr. Dornelles, que tem a palavra. Vou tentar sintetizar a partir do quadro e o voto direto. Não vou ler. Então, trata-se aqui de restituição, objetivando o reconhecimento de crédito só negativo de imposto de renda obtidos no anos 92 a 96. Está aqui o quadro abaixo, com o nome dos processos que foram todos juntados, e o valor pleiteado, e a data de extinção, que é a data fato gerador, 31/12/92, e a data do pedido de restituição, é 11/10/2002. Então, o mais tarde, né, assim, o mais antigo foi apresentado em 2002, 2 meses antes de findar o prazo de 10 anos, aplicando aqui a súmula 91 do CAF, que eu estou aplicando, juntamente com o entendimento do Superior da Justiça do STF, eu estou dando provimento parcial recurso para superar o óbvio da ocorrência, prescrição e decadência e determinar o retorno dos autos para a de origem para despacho complementar. Esse foi o voto, presidente. Não foi nem um minuto, né? Mas... Não foi nem um minuto. Então, aqui é o processo de matéria simulada aqui, de entendimento mais tranquilo aqui. O Dr. Dornelles dá provimento parcial para retornar a DRS, para superar a questão e entrar na análise do mérito. E desde o despacho inicial, a negativa foi por ter custo prazo prescricional decadencial. E todos eles, como você vê aqui, foram apresentados antes de 2005, né? 9 de julho de 2005. O mais tardio foi no 11/10/2012. Então, aplica isso aí o prazo previsto no artigo 91, que está aplicando o entendimento do STJ, no repetitivo, STF e repetição geral. É isso, presidente. Então é isso, colegas. Está aberto aí para esclarecimentos e debate. O Dr. Dornelles vota pelo retorno do processo à unidade de origem. Posso escolher os votos, colega? Doutor Iagro, como vota? Com o relator. Doutor Dornelles, o relator. Doutor Lisandro? Com o relator, presidente. Doutor Marcelo? Também, presidente. Doutor Fernando? Com o relator. Doutora Maria Carolina? Com o relator. Doutor Eduardo? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, um processo então, de relativa facilidade aqui de conclusão por hora. E fica proclamado aqui o resultado dele, então. Acordo de membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento do recurso voluntário para superar o óbito da ocorrência de prescrição ou decadência, súmula CAF 91, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que analise o mérito pedido quanto à liquidez, certeza e disponibilidade do crédito postulado, nos termos do voto do relator. É isso, né, colegas? Então, por gentileza... Acabamos a tarde, não foi? Acabamos a parte da tarde. Doutor Eduardo, pode encerrar a gravação também, por gentileza?